número 12, louvado seja Deus, que diz assim: e Davi era filho de um homem, Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, era este homem já velho, e adiantando na idade entre os homens. Foram os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul a guerra. E eram os nomes dos seus 3 filhos, que foram à guerra: Eliabe, o primogênito; segundo, Abinadab; terceiro, Samá. Deixa eu repetir. E eram os nomes dos 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito; segundo, Abinadab; terceiro, Samá. Davi era o menor entre os 3 maiores que seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. E chegava, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço para os teus irmãos uma efa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre e leva-o ao arraial aos teus irmãos. Versículo 18: porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitará os teus irmãos, e vê se lhe vai bem, e tomarás o seu penhor. Versículo 32: e disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá pelejar contra este filisteu. Glória seja dada o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, o texto bíblico que acabamos de ler relata uma história de um menino. Relata a história de um menino chamado Davi, de um menor da casa de seu pai Jessé. A Bíblia relata que Davi passava o seu tempo todo apacentando as ovelhas de seu pai em Belém de Judá. Cuidava das ovelhas, tratava das ovelhas. E a Bíblia diz que era o único dos filhos de Jessé que cuidava com amor, que cuidava com prazer, que cuidava com dedicação. Davi, em nenhum momento, ele desistiu. Davi, em nenhum momento, ele recuou. Mesmo diante das lutas, das provas, Davi sempre procurou cuidar. E sabe o que é que eu aprendo aqui? Quem cuida, ama. Quem cuida, zela. Aleluia, glória a Deus. Davi cuidava das ovelhas de seu pai. Davi fazia aquilo qual muitos dos seus irmãos não faziam. Davi passava a noite, o dia, cuidando daquilo qual ele gostava de fazer. Era cuidar das ovelhas, era zelar das ovelhas. E a Bíblia diz que um certo dia Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai, e veio um urso, e veio um leão, e Davi toma as ovelhas que estavam sobre o leão e sobre o urso. Davi começa agora mostrar para o leão e para o urso que tinha alguém que tomava conta, que zelava das ovelhas do seu pai. Em nenhum momento Davi, em nenhum momento ele queria desistir. Davi era uma pessoa
segundo o coração de Deus. Davi nunca desistiu de nada, corajoso, valente, e mesmo se tratando de cuidar daquilo que ele tanto fazia, jamais deixaria que o urso e o leão viessem dragar aquelas ovelhas. A Bíblia diz que quando ele estava apacentando as ovelhas de seu pai manda chamar Davi. Por quê? Porque Davi, por ser jovem, Davi, por ser o menor, Davi, na aparência dos irmãos, por ser o menor, teria que ficar, não teria que ir para a guerra. Aleluia, glória a Deus. Davi teria que ficar, não ir para a guerra. Só quem teria que ir para a guerra era Eliabe, o primogênito, Abinadab e Samar, os 3 irmãos mais velhos de Davi, é quem poderia ir diretamente para a guerra. Davi ficou cuidando das ovelhas do seu pai, Davi ficou zelando das ovelhas do seu pai, mas chegou o momento que os 3 foram para a guerra, e a Bíblia diz, irmão, que Davi estava ali cuidando das ovelhas do seu pai. E quando Davi estava ali cuidando, meus irmãos, a Bíblia diz que Jessé manda chamar Davi e diz: Davi, Davi. Ele lembra de Davi cuidando das ovelhas e diz: Davi, vem aqui, meu filho, vai até onde estão os seus irmãos e leva para ele alimento, e leva para ele esse pão. Cuida, corre, Davi, seus irmãos devem estar precisando de você naquele lugar para levar estes alimentos. Davi corre, recebe o recado do seu pai Jessé e disse: eu vou levar os pão para os meus irmãos que ali está. Davi chama um guarda, manda guardar as ovelhas e corre em direção até os seus irmãos. E a Bíblia diz que quando Davi chegou naquele lugar, estavam os seus irmãos pelejando na guerra. Louvado seja Deus, lutando na guerra. Mas quando Davi foi ao encontro do arraial, e lá se encontrava os irmãos preparados para pelejar contra os filisteus. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz, irmão, que Davi prepara e diz assim: quem é esse circunciso filisteu que está confrontando o exército do Deus vivo? A Bíblia diz que quando Davi se aproxima dos seus irmãos, o gigante está descendo, o gigante de Gate, o homem que era chamado de campeão, está descendo para lutar, para brigar. A Bíblia diz que Davi olhou para ele e disse: quem é esse circunciso filisteu que está confrontando o exército do Deus vivo? Quem é esse? Quem é esse? Aleluia! A Bíblia diz que Davi corre diretamente até Saul e diz: eu vou pelejar contra este filisteu. Davi se prontifica para lutar contra o filisteu. Davi diz: eu vou lutar contra os filisteus. Eu vou lutar contra esse filisteu. E a Bíblia diz que um dos seus irmãos mais velho se levanta contra Davi e diz: Davi, Davi, você não pode lutar contra este filisteu. Davi, você não pode, porque ele é um homem de guerreiro, é um homem preparado, é um homem de luta, é um homem que já tem vencido muitas batalhas. Davi, ele é um soldado preparado. Davi,
Mas Davi disse: eu vou confrontar este gigante. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Aleluia! Ei, não tem gigante que se levante contra a sua vida para não cair por terra. Confronte esse gigante que se levantou no seu trabalho, esse gigante que se levantou da enfermidade. Não há gigante, sabe por quê? Porque o único gigante que se levantou contra Davi, contra o povo, caiu por terra, porque Deus usou Davi para derrotar o gigante Golias. Aleluia! Ei, eu quero dar o tema desta mensagem nesta manhã: gigante nunca mais. Ei, gigante nunca mais. Aleluia! Davi tinha uma história para contar. Quando Davi se apresentou diante de Saul e disse: eu vou lutar contra esse filisteu, o seu irmão se levantou com ira contra ele e disse: você não vai, Davi. Davi, ele é um homem de guerra, Davi. Aí Davi disse: eu vou lutar contra esse filisteu. Saul pegou as armaduras dele, colocou sobre Davi. Mas antes de colocar as armaduras, Davi conta uma história para Saul e diz: olha, Saul, eu vou confrontar este gigante. Saul olhou para ele e disse: você é jovem, você é um menino ainda, como é que você vai lutar contra um homem guerreiro, treinado, um homem de batalha, um homem que já tem uma história? Aí Davi olhou para Saul e disse: eu tenho a minha história. Ei, sabe o que é que eu aprendo aqui? Você tem a sua história. Você que está em casa aí agora, você tem a sua história. Quem tem história derruba gigante. Quem tem história vence leão. Quem tem história vence urso. Você tem uma história. Não desista, você tem uma história. Davi conta a história para Saul e diz: olha, Saul, eu estava apacentando as ovelhas de meu pai, veio um urso e eu tomei a ovelha do urso e matei. Veio o leão e eu peguei na barba dele, Saul, e após pegar na barba do leão, tomei a ovelha dele e o matei. E a Bíblia diz que aquela história que ele contou para Saul, ele pega as armaduras, tira fora e diz: eu não vou com essas armaduras, porque elas são pesadas. Se eu for com as armaduras de Saul, eu vou perder a batalha, eu vou perder a guerra. Ei, tem muita gente nesses últimos dias que está usando a armadura de Saul para confrontar a guerra. Tem muita gente nesses dias que está vestindo as armaduras de Saul para vencer o gigante. Ei, não precisa vestir as armaduras de Saul, é só precisa de 5 seixos. Desce o ribeiro, pega o seixo, pega uma foge e vai contra o gigante, e o gigante com certeza vai cair por terra. Aleluia, glória a Deus. Davi rejeitou as armaduras de Saul. Davi não quis saber, disse: não, eu vou confrontar. Os irmãos de Davi, Eliabe, Abinadab e Samar. Abinadab se levanta com ira contra Davi e diz: você não vai, Davi. E ele disse: eu vou, porque quem é esse circunciso filisteu que confronta o exército do Deus vivo? Eu entregarei ele nas mãos do Senhor. Davi teve coragem, Davi teve atitude.
glória seja dado o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ele foi ao encontro, e quando ele chegou lá, Golias, o gigante de Gate, começou a humilhar Davi, começou a perseguir Davi, e começou a dizer: agora manda uma criança para lutar contra mim, não há homem aí. Davi desce o ribeiro, pega as 5 seixos, coloca numa foz e desce ao encontro do gigante. O gigante Golias começa a desprezar Davi, começa a dizer: agora é uma criança que vem lutar comigo. Davi olha para Golias, pega o seixo, pega suas pedras, coloca numa foz e vai em direção ao gigante Golias. E a Bíblia diz que ele começa a rodar o alfoz, e quando ele começa a rodar o alfoz, a Bíblia diz que a pedra cravou bem na testa de Golias. Golias caiu por terra. Davi não perdeu tempo. Davi não perdeu tempo. Ele correu, pegou a espada, cortou o pescoço de Golias, arranca a cabeça de Golias, e ele mostra que há um Deus em Israel. Sabe o que eu aprendo aqui? Não há gigante que se levante contra a minha e a tua vida. Já caiu por terra. Quem crê que o gigante já caiu por terra? Quem crê? Quem crê que aquele que se levantou contra a tua vida já caiu por terra? A Bíblia diz que Davi pegou a cabeça dele e leva até os seus irmãos e a Saul que ali estava, e mostra para ele a cabeça do gigante. Queridos, gigante nunca mais, nem na minha e nem na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Gigante nunca mais na minha e nem na tua vida. Aleluia. Porque o gigante já caiu por terra. O gigante não existe mais. Bote isso no seu pensamento. Bote isso no seu coração. Que o gigante já caiu por terra sobre a minha e a tua vida. Não há dificuldade, não há problema nenhum que faça com que você venha desistir desta caminhada. Não desista, mesmo na prova, mesmo na luta, não desista. Ah, porque se levantou um gigante, levantou, mas o gigante que se levanta, ele só tem um trabalho de se levantar, porque quando ele se levanta, a queda é grande, ele cai por terra. Aleluia, glória a Deus. Golias era um homem preparado. Golias era chamado de campeão. Mas o menor da casa de Jessé, aquele que Jessé disse, aquele que Samuel falou: ninguém assenta ao redor da mesa enquanto o menor não chegar. Ei, deixe que te diga que você é menor. Deixe que diga que você não vai a lugar nenhum. Deixe que fale que você é um perdedor. Deixe que fale para você assim: olha, eu não vou porque o gigante é grande. Mas existe pelo menos, irmão, 3 características de Davi: atitude, caráter e reserva. Você tem que ter atitude, caráter e reserva. Quando a gente tem atitude, é fazer o que Davi disse: eu vou confrontar o exército do Deus vivo. Quando a gente tem caráter, é quando a gente se comporta diante do povo, diante da multidão, diante da sociedade, como um verdadeiro homem e mulher de Deus. Quando a gente tem reserva, é que a gente tem que se preparar. Davi desceu o ribeiro,
pegou 5 seixos, porque ele disse: eu pego 5 seixos, porque se eu já estou na primeira, eu acerto na segunda. Se eu já estou na segunda, eu acerto na terceira. Se eu já estou na quarta, eu acerto na quinta. Ei, Davi foi preparado para derrubar o gigante Golias. Aleluia, glória a Deus. O gigante caiu por terra. As armaduras de Saul não servem para você. Confia no Senhor e Ele tudo fará. Gigante nunca mais, nem na minha e nem na tua vida. O menor derrotou o maior. Tem 3 segredos aqui de Davi, que Golias não conhecia. Quando Golias olhou para Davi, desprezou Davi e disse: agora manda uma criança para me confrontar. Agora manda uma criança, não há homem aí para lutar contra mim. Mas Golias não conhecia os 3 segredos que Davi tinha. Golias não conhecia. O primeiro segredo era que Davi era escolhido por Deus. Aleluia. Ei, quem é escolhido por Deus não desiste nunca. Quem é escolhido por Deus vence a guerra. Quem é escolhido por Deus vence a batalha. Quem é escolhido por Deus, não existe gigante que possa nos confrontar. Quem é escolhido de Deus adora. Quem é escolhido de Deus glorifica o Senhor. Segundo segredo é que Davi tinha experiência com Deus. Quem tem experiência com Deus, irmão, vence todas as batalhas, vence todas as lutas. Quem tem experiência com Deus não desiste nunca. Essas são as 3 segredos que Davi tinha e que o gigante Golias não conhecia. O terceiro segredo era que Davi era cheio do Espírito Santo de Deus. Esse é o fundamental para o cristão: estar cheio do Espírito Santo de Deus. E quem está cheio do Espírito, ele nunca vai desistir de qualquer gigante que se levantar contra a minha e a tua vida. Então confia no Senhor, porque o gigante que se levantou contra a minha e a tua vida, ele já caiu por terra. Gigante nunca mais. Gigante nunca mais. Sabe por quê? Porque ele já caiu por terra. Mesmo que algum dos seus irmãos levante contra você e diga: você não vai a lugar nenhum, desista, volta para casa. Mesmo que algum irmão chegue para você e diga: acabou, está perdido. Mesmo que algum irmão do banco, mesmo que algum irmão no meio da tua família diga: você não vai conseguir. Aí você chega e diz: eu vou conseguir. Sabe por quê? Porque o gigante já caiu por terra. Foi o que os irmãos disse para Davi. Abinadab chegou para ele e disse: você não vai, Davi. O que é que você está fazendo aqui, Davi? Ele disse: o que foi que eu fiz para você estar com ira contra mim, Abinadab? Davi, volta, vai para o lugar onde você estava, Davi. A ira de Abinadab contra os seus irmãos foi muito grande aí. E Davi disse: Abinadab, o que foi que eu fiz? Eu só vim trazer alimento para vocês aqui. Você está nervoso por quê, Abinadab? Um dos irmãos mais velhos de Davi levanta com ira contra ele. Mas ele disse: eu vou confrontar esse filisteu. Ei, não há gigante hoje que se levante contra a sua vida para permanecer de pé. Não há gigante hoje que se levantou no seu trabalho
para permanecer de pé. Não vai permanecer não, sabe por quê? Porque o Senhor te dá ordem para derrubar gigante, para pegar o alforje, para pegar a pedra e jogar sobre a cabeça do gigante, e o gigante cair por terra. Olha para o seu irmão onde você está aí e diga: gigante nunca mais. Repita comigo onde você está: gigante nunca mais. Ele já caiu por terra, ele não existe mais. A sua cabeça foi arrancada do seu corpo. O homem que era chamado de temido, o gigante que era chamado de guerreiro, de lutador, de homem vencedor, de homem que ganhava a batalha, agora está deitado no chão, sem a cabeça do seu corpo, porque confrontou o exército do Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. Acredite e confie nos seus projetos, no seu sonho, porque gigante nunca mais sobre a minha e a tua vida. Confia no teu chamado. Deus te escolheu. Não desiste nunca desta caminhada. Vá em frente. Eu vou parar no meio do caminho, porque levantou um gigante. O gigante que se levanta para dizer para você: não vá para a igreja hoje, não vá para o ciclo de oração hoje, não vá para a oração hoje. Sabe por quê? Isso é gigante. Mas eu quero te dizer uma coisa, como profeta do Senhor, aqui nesta manhã: o gigante que se levantou contra a tua vida já caiu por terra. Aleluia, glória a Deus. Quero nesta manhã agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui ministrando a palavra do Senhor. E Deus falava no meu coração para dizer: diz para o meu povo que não desista. Diga para aqueles que têm sonho a realizar, que eu vou realizar. Diga para aqueles que o ano está começando agora: eu tenho um projeto, eu tenho planos, eu vou realizar este ano. Se o ano que passou você não conseguiu, este ano, como profeta do Senhor, você vai conseguir. Sabe por quê? Porque o gigante já caiu por terra. Amém? O gigante já caiu por terra. Diga comigo: gigante nunca mais. Amém? Quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus.